Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aí com resoluções de questões para que você possa se preparar para os próximos concursos. E neste vídeo estaremos aí resolvendo uma questão que caiu no último concurso da Engeprom para o Rio de Janeiro, Engenharia Mecânica, especialização em usinagem, questão de número 24, uma questão aí de resistência dos materiais, ok? Mas desde o início já gostaria de pedir que você deixasse o seu like, deixasse aí os seus comentários, para que você contribua para o crescimento desse canal e, se possível, também compartilhar com seus grupos de estudos o vídeo ou o link deste vídeo, ok? Pessoal, olha só a questão de número 24, onde ele diz o seguinte: levando em consideração que uma viga de seção reta quadrada de lado 187 mm e de concreto conta com 4 hastes de aço no seu interior. Caso seja aplicada uma carga axial de 1 MN, o valor do diâmetro em milímetro de cada uma das hastes para que 3/5 do valor da carga seja suportado pelo concreto é, dados o módulo de elasticidade do aço de 200 GPa e o módulo de elasticidade ali do concreto de 25,1 GPa, e o enunciado pede para a gente considerar π como sendo 3, ok? Alternativa A, 15, B, 30, C, 45 e alternativa D, 60. Típica questão que vai comer tempo, tá? Então você tem que ter a capacidade, a destreza de analisar uma questão e verificar se aquela questão é uma questão que dá para você resolver de maneira rápida ou aquela questão que a banca coloca justamente para você perder muito tempo resolvendo ela, ok? Então vamos para a resolução dessa questão, mas deixa antes eu colocar aqui um depoimento de um aluno que foi aprovado no último concurso, ok? E já volto já com vocês. Bom dia, galera. Queria agradecer aí ao Edson e sua equipe Mundo dos Concursos. Adquiri o material da Petrobras lá para fevereiro e até agora tem sido bem útil nos meus estudos para concursos na área de mecânica. Já realizei alguns e já obtive bons resultados. Fiz o concurso da Embel para engenheiro mecânico e saiu preliminar agora. Estou em primeiro lugar na unidade que eu escolhi, ainda sem correção da redação. Também fiz o concurso da aeronáutica como treino e obtive 29 de 30, né, em conhecimentos específicos. Então tem me ajudado bastante aí. E quem está estudando aí para concurso nessa área, continuem focados, estudando aí que uma hora a aprovação vem. Valeu, pessoal! Então é isso aí, pessoal. Se você quer ser aprovado como o Luciano foi aprovado aí no último concurso da Engeprom, inclusive ficando em primeiro lugar, justamente porque ele, assim que nós lançamos o modo turbo mecânica lá em fevereiro, ele foi um dos primeiros a adquirir o seu modo turbo. E o modo turbo, como você pôde ouvir da própria boca do Luciano, tem contribuído aí para os seus estudos. Ficou em primeiro lugar na Engeprom e também acertou 29 questões de 30 questões da aeronáutica para engenharia mecânica. E o próximo depoimento de uma aprovação, eu quero o seu depoimento aqui, ok? Então estude conosco através do modo turbo, o primeiro link da descrição. Agora vamos para a resolução da questão. Pessoal, então a primeira coisa que você deve fazer, como sempre eu tenho orientado, é separar de maneira organizada as informações que o enunciado nos traz, já fazendo ali as conversões pertinentes. O que nós sabemos? Estamos tratando aí de uma seção, né, de um perfil de seção quadrada, cujos seus lados é de 187 mm. A força que está sendo aplicada, ou a carga que está sendo aplicada, é uma carga de 1 MN. Lembrando que mega, né, é 10 a sexta, ou seja, 1 vezes 10 a sexta newtons. Deseja-se determinar ali o diâmetro de cada haste em milímetro. Essa haste, se você fica mais fácil você visualizar, imagina uma coluna, aquela coluna de concreto, né? Nós sabemos que tem ali dentro, né, para sustentar o concreto, tem vergalhões. Então essas hastes, né, são aqueles vergalhões. E mais uma informação que o enunciado nos traz, ele diz o seguinte, que 3/5 da força ou 3/5 da carga é suportada pelo concreto. O que significa?
que o restante da parcela é suportado por essa haste, né, por esse vergalhão que nós falamos anteriormente. Nós sabemos o módulo de elasticidade do aço e do concreto foi nos dado em gigapascal e é pertinente que você venha converter para megapascal. Por quê? Porque megapascal é Newton por milímetro quadrado. Então é de suma importância que você já no início faça essa conversão. E outra coisa, devemos considerar π como 3. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é justamente estabelecer ali uma relação entre essas forças, para sabermos qual será a força que nós iremos utilizar. Olha só, ele diz que 3/5 da carga corresponde à parcela da força que será aplicada ao concreto, ou seja, 3/5 de 1 meganewton, ou seja, 3/5 vezes 1 vezes 10 a sexta newtons. Essa é a força que o concreto, ou a qual o concreto estará sendo submetido. Ou seja, 600 vezes 10 ao cubo newton. Essa é a força do concreto. Mas não é a força que nos interessa, porque se nós queremos determinar o diâmetro de cada haste, nós temos que encontrar a força a qual essas hastes estarão sendo submetidas, né? Então, se nós temos 3/5 da força sendo aplicada ao concreto, teremos que o restante, ou a parcela restante da carga é aplicada ao aço. Nesse caso, 2/5, né? Se você somar 3/5 mais 2/5, nós temos 1 inteiro, ou seja, 2/5 vezes 1 vezes 10 a sexta newtons será a parcela da força ali no aço, ou seja, 400 vezes 10 ao cubo newtons. Essa é a força que nós iremos utilizar. Se lembra que eu disse inicialmente para você imaginar aí uma coluna de concreto? Então pegamos aqui, né, colocamos ali as hastes ali dentro, justamente para que você tenha uma compreensão melhor. Sabemos que essa coluna, né, ou no caso como ele chamou ali, essa viga, ela possui uma seção quadrada de 187 milímetros de lado, né? E a carga que estará sendo aplicada, ele não determinou, né, se é uma carga de compressão ou de tração. Isso pouco nos importa aqui para a nossa análise, para determinarmos aí o diâmetro de cada haste. O que nos importa aqui é saber que a carga é axial, ok? Então, vamos determinar que ela tenha esse sentido aí. Então, sabendo, conhecemos a força, né, do concreto e a força do aço. Agora nós precisamos estabelecer qual é a relação entre essas forças, né? O que uma diz em relação à outra. Então vamos pegar aqui a força do concreto sobre a força do aço. Teremos aí 600 vezes 10 ao cubo newtons dividido por 400 vezes 10 ao cubo newtons, ou seja, significa que a força do concreto sobre a força do aço é igual a 6/4, ou seja, isso significa que a força do concreto é 1,5 vezes maior que a força do aço, ok? Isso é importante porque precisaremos dessa informação posteriormente para substituir nas nossas equações. Então, olha só, quais são as condições ou qual é a condição que eu preciso ter para conseguir desenvolver o meu cálculo? Bem, eu preciso entender o seguinte, que o que acontecer no concreto deve acontecer também no aço ou nas hastes de aço. Então eu posso relacionar através dessa equação, aonde o ΔL, que é a variação no comprimento do concreto, deve ser igual à variação no comprimento das hastes de aço. E aqui eu posso aplicar a lei de Hooke, porque ela diz o seguinte, que a variação no comprimento é igual à força sobre a área, que é a tensão normal, vezes o comprimento inicial dividido pelo módulo de elasticidade. Bem, agora nós podemos montar a nossa equação. Assim teremos o seguinte, que a força do aço sobre a área do aço, vezes o comprimento do aço dividido pelo módulo de elasticidade do aço, é igual à força no concreto sobre a área do concreto, vezes o comprimento do concreto dividido pelo módulo de elasticidade do concreto. Prosseguindo. Bem,
nós podemos já efetuar algumas simplificações nessa equação, pois nós sabemos que o comprimento nas hastes de aço é igual ao comprimento ali do concreto. Assim podemos eliminar esses dois termos da equação. Portanto, teremos o seguinte, que a força no aço sobre a área no aço vezes o módulo de elasticidade do aço é igual à força no concreto dividido pela área do concreto vezes o módulo de elasticidade do concreto. E se lembra que inicialmente estabelecemos ali uma relação entre a força que está atuando no concreto e a força no aço? E nós descobrimos que a força do concreto é 1,5 vezes maior que a força do aço. Então, agora nós podemos pegar este valor e substituir nesta mesma equação. Ficará assim, a força no aço sobre a área do aço vezes o módulo de elasticidade do aço é igual a 1,5 vezes a força do aço dividido pela área do concreto vezes o módulo de elasticidade do concreto. Bem, nós agora precisaremos calcular a área do concreto, né? Teremos o seguinte, que a área do concreto, qual que é a parcela do concreto? A área do concreto é a área da viga menos a área do aço, né? E nós sabemos ali que essa área ela possui lado, uma seção, né, quadrada de lado vezes lado, ou seja, a área da viga vai ser de 187 vezes 187. Portanto, a área da viga é o quê? É 34.969 milímetros quadrados. Essa é a área da viga. Agora nós teremos o seguinte, quem é a área do concreto? Bem, a área do concreto, manipulando, tá, aquela equação inicial lá em cima, teremos o seguinte, que a área do concreto é igual a 1,5 vezes a força do aço, vezes a área do aço, vezes o módulo de elasticidade do aço, dividido pela força do aço, vezes o módulo de elasticidade do concreto. Assim teremos o seguinte, que 34.969 menos a área do aço é igual a 1,5 vezes a força do aço, vezes a área do aço, vezes 200, né, que é o módulo de elasticidade, substituindo ali pelos valores, dividido pela força do aço, vezes 25,1. Então podemos aqui cancelar a força do aço, ok? Simplificando a nossa equação. Prosseguindo, teremos então que 34.969 menos a área do aço é igual a 1,5 vezes a área do aço vezes 200 dividido por 25,1. Prosseguindo na próxima página com a nossa resolução. Logo, se resolvermos a equação anterior, encontraremos o seguinte, que 34.969 menos a área do aço é igual a 11,95 vezes a área do aço. Ou seja, 34.969 é igual a 11,95 vezes a área do aço mais a área do aço. Então, bastante cuidado aqui, tá? Então, nós temos 11,5 alguma coisa que será somado mais uma unidade de alguma coisa, nesse caso a área do aço. Ou seja, teremos então que 34.969 é igual a 12,95 vezes a área do aço. Prosseguindo, basta apenas agora dividirmos aí 34.969 por 12,95, que você encontrará 2.700 milímetros quadrados. Essa é a área do aço. Bem, estamos falando aí, né, de seções que são circulares, e uma área de uma seção circular é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Isso se considerarmos o diâmetro, né, que é o que nós queremos ao final. Então, utilizaremos essa fórmula. E como existem 4 hastes, então nós teremos o seguinte, que a área dividido por 4, que aí o resultado do diâmetro já sai correspondendo a cada uma das hastes, é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Logo, o diâmetro ao quadrado é igual a 4 vezes a área dividido por 4 vezes π, ou seja,
4 corta com 4. Portanto, teremos o seguinte, que o diâmetro é igual a raiz quadrada da área dividido por π. E como ele mandou a gente considerar π como sendo 3, temos então que o diâmetro de cada haste vai ser a raiz quadrada de 2.700 dividido por 3, ou seja, o diâmetro de cada haste é igual a raiz quadrada de 900, e a raiz quadrada de 900 é 30. Portanto, o diâmetro de cada haste é de 30 milímetros. Então temos aí uma questão, né, que a banca colocou justamente para fazer você perder tempo, ok? Esse tipo de questão é o tipo de questão que você deixa por último. Portanto, está correta a alternativa B de bola, beleza? Galera, espero ter mais uma vez contribuído aí com os seus estudos e não se esqueça, se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe esse vídeo e se você deseja ser o próximo aprovado nos próximos concursos, Modo Turbo Mecânica, primeiro link da descrição. Forte abraço e até a próxima!